de um texto que ficou famoso do Gesell até, que foi redigido em 2010, que chamava Risco Financeiro de um Período Seco Prolongado do Setor Elétrico Brasileiro. E esse texto ele antecipou a crise financeira. A gente viu que tinha uma falha estrutural no modelo de comercialização de energia que tende a submeter o sistema a um risco elevado em situações de seca prolongada. Esse texto essa apresentação é de 2009, essa especificamente a gente fez na diretoria-geral da ANEEL. A gente apenas reformatou ela agora, mas ela foi feita em 2009, o texto é de 2010. Uma apresentação muito semelhante a essa passou pelo Zimmermann no Ministério de Minas e Energia, pelo ONS, pela CCE, no caso, na época, era o próprio Machado, que era o diretor-geral. Contou com a ajuda de muita gente, da própria CCE, Elbia, Boni, Jean, nos ajudaram. E, na época, a gente publicou, em 2010, a gente publicou o texto, a gente imprimiu o texto, mas a gente nunca divulgou. Esse texto só circulou em circulação restrita até 2013, quando que o texto disse que poderia acontecer, aconteceu. A gente achou que era muito delicado e não deveria publicar na época, mas o fato é que não adiantou nada ser muito delicado e não publicar, porque o problema aconteceu da mesma maneira, ninguém tomou nenhuma atitude. E a coisa é estrutural, não era fácil de consertar. Então, de onde a gente partiu no texto? A gente nunca teve no Brasil muita termoelétrica. O brasileiro não era muito bom de termoelétrica. O modelo que a gente tinha quando bolou o modelo atual de comercialização no início da década passada, 2004, era um modelo que praticamente só tinha hidrelétrica. Você tinha ali algumas termoelétricas, mas eram pouquíssimo em relação ao sistema. Era um sistema basicamente hídrico. E, na sequência, depois de 2004, a gente contratou uma quantidade não desprezível de termoelétricas de backup, que são usadas só em hidrologias ruins. Essas usinas, elas têm várias características. Uma delas é que o custo de operação dela é super caro, né? Que é o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, a expansão do parque térmico e o seu alto custo de operação. Isso aqui são dados de 2009, tá? Isso aqui é tudo da época. Na época, você contava nos dados do New Wave, em junho de 2009, com quase 30 GB de termoelétricas. Até hoje, a gente não tem isso, porque, basicamente, as usinas dos leilões de 2007, e, sobretudo, de 2008, se contratou uma quantidade muito grande de usinas termoelétricas que nunca saíram do papel. Então, a gente não tem, hoje em dia, esses 30 GB que estava no deck do ONS em metade de 2009. E o dado interessante aqui é não só eram muitas térmicas para quem não tinha quase nada, alguns anos antes, como a maior parte dessas térmicas eram flexíveis, eram mais de 20 GB de térmicas flexíveis, com um custo médio ponderado na época de R$300. Hoje em dia, acredito que seja possivelmente até mais do que isso. E a título de comparação, aí você tinha 30 GB, o máximo que tinha sido despachado para o ONS, com o cruzamento da CAR, tinha sido início de 2008, 7 GB. Então, você estava quadruplicando a geração térmica disponível em poucos anos. Né? Em poucos anos, você teria 4 vezes mais térmica do que efetivamente você tinha no início de 2008. E a forma de contratação disso aqui não era uma forma que você pudesse reputar como segura. Aqui é só um dado em que a gente mostra o custo marginal de operação, a um dado custo marginal de operação, quanto você colocaria de térmicas. Então, com o custo marginal de 50 da época, não dava nem 1 giga, isso custaria 9 milhões por mês. São térmicas muito baratas. Mas quando você chega a 300, já são 15 gigas, já são 2 bilhões por mês. E se você vai querer passar do 15 gigas, realmente mais caras, essas são muito caras. Para passar de 15 para 22, que é o máximo, você passa de um custo mensal de 2 para quase 5. Né? Para subir um pouco a geração térmica, você tem que subir muito o custo e você tem que acionar térmicas muito caras. Só para a conta que a gente fez na época, se tivessem saído do papel todas essas térmicas, esse custo mensal de despachar o bloco térmico inteiro
era mais do que a parcela A inteira das distribuidoras em 2007. A parcela A é energia, o principal item, mas tem também transmissão em cargos. Então, é um parque térmico extremamente caro. A operação dele, se tivesse saído do jeito que saiu, era mais cara do que os contratos todos de energia. Custo muito alto. E aí você tem duas questões. Será que o critério econômico que levou à contratação desse parque é correto? E o principal para nós aqui, será que o modelo de comercialização de energia garante que o sistema permaneça solvente numa hidrologia crítica? Então, o primeiro ponto é a seleção dos projetos, né? Isso é feito pelo ICB. O ICB é uma estimativa, índice de custo-benefício. Isso é uma metodologia oficial, aceita pela regulação e praticada nos leilões que tem termoelétricas até hoje. Ela não contempla nenhuma análise de risco, qualquer que seja. Ela simplesmente, você vai pelo custo esperado. Se eu tenho duas térmicas, uma é um custo fixo, a outra pode ser qualquer coisa, se o qualquer coisa em termos de custo o custo esperado for 1 centavo menor, você leva uma térmica extremamente arriscada. E o ICB ele não dá conta, ele não é adequado para uma avaliação de derivativos. O que a gente percebeu na época é que o modelo de comercialização ele tem derivativos implícitos, que a gente vai mostrar em seguida. O que é um derivativo? Isso na época, isso é 2009. A crise de 2008 ela tinha sido marcada pelo poder destrutivo de derivativos explícitos no mercado internacional. Warren Buffett tem uma frase que ficou famosa, que dizia que os derivativos são armas de destruição em massa, né? O fato é que os contratos, o modelo comercial brasileiro, ele dá derivativos, dá opções para os agentes sem precificar e de graça, meio que no automático. O que é um derivativo? É um contrato com uma obrigação ou um direito de natureza financeira cujo valor deriva, e daí vem o nome, derivativo, da cotação de um ativo. Pode derivar da cotação de uma ação, de uma moeda, de uma commodity, etc. E os derivativos eles são poderosas ferramentas de alocação e transferência de risco, mas eles podem também levar a resultados surpreendentes se você usa eles sem muito apuro. Com derivativos, você eventualmente está comprado, daqui a pouco está vendido e não percebeu que mudou. É difícil de lidar. Então, na contratação de energia elétrica no Brasil, há derivativos, mas os agentes envolvidos não percebem, não parecem estar cientes, nem preparados para as consequências. Então, isso já é um horizonte meio negro, né? Por que a gente afirmou isso? Porque as regras de comercialização, elas criam direitos e obrigações que são derivativos, como a gente vai mostrar em seguida. Os contratos, ou o fluxo de caixa resultante dos contratos, eles têm o valor derivado da cotação de ativos. O CMO, custo marginal de operação, não deixa de ser um ativo, um índice, né? E o PLD também não deixa de ser uma cotação, né? E eles são determinados pelos modelos computacionais e definem a posição financeira dos ativos. Por outro lado, as térmicas, elas também têm um índice, que é o CVU, custo variável unitário, que é determinado pela cotação do combustível associado à térmica e a cotação do dólar, né? E o que a gente falou na época é que a maioria das térmicas contratadas de leilões de energia nova, elas têm derivativos tóxicos. Por quê? Porque elas têm uma garantia física muito baixa. A garantia física é energia que pode ser comercializada. Tem uma metodologia para calcular isso, não veio o caso aqui, mas o fato é que uma térmica com uma garantia física, por exemplo, uma térmica cara, um CVU caro, um custo variável muito caro, ela pode ter, por exemplo, uma garantia física de 100, mas uma potência disponível de 200. É justamente o exemplo que a gente vai dar aqui. Pode ter, inclusive, de 100 com uma potência disponível de 250. O que acontece isso? Quando ela é despachada pelo operador inteira. Então, o operador, quando vê aquela térmica ali na programação da operação, ele vai despachar ela com 200. Só que ela só pode vender no máximo 100. Bom, então o que você vai ter? Qual é a situação que você vai ter? 100 de contrato, 200 de geração.
opa, tem uma diferença de 100. Positiva para quem tiver detentor daquela energia, daquela termoelétrica. Então, tem uma diferença de 100. E quem é que vai pagar isso? Alguém. Você contrata uma térmica, alguém vai ter que pagar, alguém vai ter que ser responsável pelo efeito da operação daquela térmica no mercado de energia. E esse volume é um volume muito grande, é o que a gente vai demonstrar na sequência. Primeiro, a gente vai demonstrar qual é esse mecanismo, que eu já falei, mas um pouco mais de detalhe, e depois qual é o tamanho financeiro que a gente estimou na ocasião. A gente trouxe um exemplo para permitir entender, um exemplo de uma térmica específica, que é uma térmica que existe. Essa saiu do papel, tá? Que é a Linhares. Ela fica no Espírito Santo. Por que a gente trouxe esse exemplo? Porque ela tem uma garantia física que é aproximadamente a metade da potência disponível. Uma garantia física de 95 para uma potência de 194. É mais ou menos 2 para 1, você consegue fazer as contas de cabeça. As outras não estão tão certinhas, essa é bem certinha. Ela tinha um custo variável unitário que, para a época, era 238, era relativamente alto, não era dos piores, mas relativamente alto, combustível GNL. Então, a gente vai, nas próximas telas, mostrar as obrigações e direitos associadas a essa usina específica, mas ela é um caso de muitas outras, muitas das quais, felizmente, não saíram do papel. A gente vai fazer o fluxo de caixa desse contrato em função do PLD. Então, vamos lá. Qual é a remuneração mensal do gerador desse contrato por disponibilidade? A remuneração ela tem vários componentes. O primeiro componente é o componente do fluxo de caixa do projeto, é a receita fixa da planta. Então, o contrato por disponibilidade, a distribuidora todo mês paga pela disponibilidade da usina o valor que na época era R$ 55,00 por megawatt-hora contratado. Isso não é um derivativo, é um pagamento que é feito independente de haver despacho ou não, e que é reajustado pela inflação. Como já teve bastante inflação de lá para cá, hoje em dia isso deve estar na faixa de uns R$ 100, provavelmente. É um valor fixo indexado à inflação. Esse é o primeiro item. O segundo item é o custo que tem quando não há despacho. Qual é o gráfico que a gente está fazendo aqui? Eu tenho o fluxo de caixa no eixo Y, em real por megawatt-hora, e eu tenho no eixo X o PLD que estava vigente na época do leilão, que tinha um mínimo de 20 e tanto e um máximo de 560 e tanto. Se não há despacho, a depender do PLD, você tem que comprar toda a energia contratada ao PLD. Isso vai gerar um fluxo de caixa, que no caso é para a distribuidora, o contrato de disponibilidade equivale a um aluguel da planta. Então, a distribuidora, todo mês que não há despacho, ela tem um débito no mercado de curto prazo, e esse débito é valorado ao PLD. Se o PLD for muito baixinho, esse débito é muito baixo. Se o PLD subir mais, ele sobe de acordo com o PLD, é preço vezes quantidade. Né? Então, esse é o segundo item de custo dessa usina. O terceiro é o custo operacional do gerador. Lembra, a usina tinha um custo de 250 e tantos, variável, quando ela tem despacho. Então, a cada megawatt de megawatt-hora produzido pela usina, a distribuidora tem que ressarcir em 236, se eu não me engano, reais por megawatt-hora essa produção. Só que lembra, a potência é o dobro da garantia física. Então, a distribuidora tem que ressarcir não em 236, mas no dobro, que é quase R$500, que é o que a gente está vendo aqui, R$470. 2 vezes o CVU para cada megawatt de garantia física. Ou seja, é uma brincadeira relativamente cara. E aí a gente pega esses 3 componentes, a receita fixa, o resultado do mercado de curto prazo, quando não há despacho, e o custo operacional quando há despacho, soma os 3 e a gente tem o total das obrigações, em função do PLD. Então, o total das obrigações vai desde uns 70 e poucos reais, quando não há despacho, e o PLD está no piso da ocasião, até uns 530, 540, que é a soma dos 3 fatores quando você tem despacho.
Esse é o total das obrigações. E você tem também receitas, né? A venda do excedente, a garantia física. Lembra, ela tem 2 megawatts de potência disponível para cada megawatt de garantia física. Então, quando ela despachar, ela vai vender esse megawatt excedente ao contrato no mercado de curto prazo, valorado ao PLD. E essa linha verde que tem aqui na tela, ela justamente está expressando isso. Dependendo do PLD, você tem uma situação extrema aonde a receita no mercado de curto prazo é superior à totalidade dos custos. Somando o resultado de todas as obrigações com todas as receitas, obrigações menos direitos, você tem o custo líquido em função do PLD. Repara, o custo líquido sobe enquanto o PLD sobe quando ela não é despachada, mas quando ela passa a ser despachada, o custo unitário de energia ele cai até que se torna negativo. Lá com o PLD no teto da ocasião, você tinha assim, olha, consuma energia e ganhe dinheiro. Né? O consumidor, ele perde, nesse caso, conforme vai subindo o PLD até um certo momento, até a usina ser despachada. A partir daí, ele perde cada vez menos, quanto mais o preço for subindo, até um ponto que ele passa a ganhar dinheiro consumindo, o que é uma coisa muito curiosa. E mais que muito curiosa, é uma coisa muito estranha, né? Porque quem é que vai pagar isso? De onde vai vir esse dinheiro? Você contrata uma usina que não acerta, que custa caro, sempre que operada, mas que mesmo sendo operada, ela dá dinheiro para quem contrata. Né? Então, ela tem obrigações, ela tem direitos, ok, mas ela tem o problema que é quem é que paga essa conta. Quer dizer, quando ela despacha sempre a um PLD alto, e esse PLD alto, alguém vai pagar, não por um mecanismo de mercado, que não é um mecanismo de mercado, é um mecanismo de conciliação de FES, alguém vai pagar uma conta tão grande que faz com que uma usina cara gere mais dinheiro para o consumidor que a contratou do que ela custa, e ela custa caro. Então, quem é que paga a conta? Em princípio, quem paga a conta, ou quem pagaria a conta, em princípio, seriam os geradores hídricos. Porque, na medida em que você tem um excesso de geração térmica no sistema, a geração hídrica vai baixar. E no que ela baixa, os geradores hídricos não vão conseguir gerar coletivamente as suas garantias físicas e vão estar expostos no mercado de curto prazo. Isso veio a ser conhecido, a partir de 2015, a crise do GSF, Generation Scaling Factor, o déficit de geração dos hídricos. Esse déficit é causado, nesse modelo atual, em parte porque as termoelétricas têm potência muito maior do que a sua garantia física. Então, elas têm o poder de deslocar as hidrelétricas e gerar diferenças contra as hidrelétricas. Então, em princípio, quem toma esse risco são os geradores hídricos. Mas os consumidores também podem ser afetados, e, na verdade, as distribuidoras foram afetadas exatamente pelo mecanismo que a gente vai mostrar em seguida. Então, aqui é uma sequenciazinha de gráficos, né, onde a gente está comparando se está na escala do sistema daquele PMO de meio de 2009 que a gente usou para fazer todas as contas. Então, você tem nesse gráfico um balanço dos geradores numa situação com muita chuva. Do lado esquerdo do balanço, você tem em amarelo a geração térmica inflexível, né? A garantia física das usinas com geração térmica inflexível, que são as nucleares e a cogeração e algumas usinas térmicas que têm contratos de take-or-pay de combustível e têm geração mínima. Aí você tem a maior parte, na época, que era a garantia física das hidroelétricas. Isso devia dar, na ocasião, mais de 70% do total, em termos de garantia física, na época, contando as usinas que estavam contratadas, mas que ainda não haviam entrado em operação. E aqui você tinha a garantia física das termoelétricas flexíveis, né? Ou da parte flexível das termoelétricas. Do lado direito, a gente tem a geração.
em hidrologia favorável. Em hidrologia favorável, as usinas inflexíveis elas geram do mesmo jeito, porque elas são inflexíveis, elas não são sensíveis à situação hidrológica, elas têm uma geração, como as nucleares, como a cogeração, que se a usina está pronta para gerar, ela gera. Se tem muita água, o sistema inteiro é atendido por hidrelétricas, você tem que gerar zero de geração térmica complementar. Então, nesse caso, está tudo na mesma escala, você tem a garantia física e você tem a geração. Então, você vai ter uma oferta maior de geração, uma diferença, né? Os geradores hídricos vão gerar mais energia, vão ter energia medida maior do que a garantia física, eles vão vender esse excedente no mercado de curto prazo a preços baixos. Ah, quem é que vai comprar isso nesse exemplo simplificado? Quem vai comprar isso vão ser os geradores térmicos, ou, na verdade, quem detém a garantia física dos geradores térmicos, que no caso dos contratos de disponibilidade são as distribuidoras. Então, as distribuidoras vão ser obrigadas a comprar essa energia barata e vão estar fazendo um ótimo negócio, porque é muito mais barato comprar baratinho o excedente de geração hídrica das hidrelétricas do que ter que pagar o combustível das térmicas. Então, isso é uma situação, é a situação do balanço entre geração e garantia física, lastro comercial, numa situação de muita chuva. Quando eu vou para uma situação de seca aguda, o que acontece? De novo, isso está na escala. O lado esquerdo é igualzinho, é a mesma garantia física das inflexíveis, das hidroelétricas e das térmicas flexíveis. Só que agora a geração inflexível não mudou, é a mesma coisa, inflexível não varia, mas agora apareceu uma grande geração térmica, muito maior do que a garantia física das termoelétricas. E a geração hídrica baixou. Então, o que vai acontecer nessa ocasião? A geração das termoelétricas vai ser maior do que a garantia física das termoelétricas. Então, você vai ter, na CCE, você vai apurar uma diferença entre os contratos das termoelétricas e a geração medida das termoelétricas. Essa diferença, valorada ao PLD, vai ter que ser paga por alguém. Nesse exemplo aqui, os geradores hídricos eles são meio bobos. Eles contrataram a garantia física dele inteira. Se contrataram inteira, eles vão pagar o déficit de geração inteirinho ao PLD. Só que não vai ser ao PLD barato, que acontecia no gráfico anterior, onde o PLD estava no piso, você tinha excesso de geração hídrica. Não, aqui o PLD vai estar no teto. E eles vão ter que comprar essa diferença que está apontada aqui a um preço muito alto, caso eles estejam 100% contratados. Bom, mas está 100% contratado, para quem entende minimamente do caso, é uma certa bobagem. O gerador hídrico contratar toda a energia, ele vai estar exposto a um risco muito elevado. Bom, se ele for muito prudente, ele pode evitar contratos longos. Então, os grandes geradores com portfólios de energia grande, Furnas, CEMIG, os grandes geradores, eles podem, na medida em que não tenham toda a energia amarrada a contratos longos, eles podem manter uma parte da energia ou em contratos curtos ou descontratada. Se os contratos curtos, normalmente com a hidrologia ruim, ela não se manifesta de um dia para o outro, ela aponta que ela está chegando com alguma antecedência, ainda que não muita. Então, na medida em que começa a parecer que tem um risco maior de uma hidrologia ruim, quem tem contrato curto não renova. E deixa a energia descontratada para quê? Essa energia descontratada das hidroelétricas, ela, por não estar contratada, ela não vai gerar diferença. Então, nesse caso, os geradores hídricos, evitando contratos de longo prazo, eles não estão expostos ao mercado de curto prazo. Bom, mas lembra, alguém vai estar exposto, vai ser quem? Vai ser o consumidor. Porque se o gerador hídrico não tiver contratado, é porque o consumidor não encontrou garantia física para comprar e vai estar exposto ele ao consumidor. Ou seja, vai estar ele exposto a diferenças. Essa é a situação que pode acontecer. Isso foi o que aconteceu em 2013, 2014. Por uma série de razões, as distribuidoras não conseguiram
contratar nos leilões do mercado regulado energia suficiente para lastrear o seu consumo. Por uma série de razões. Uma das razões porque os geradores hídricos não quiseram vender. Os geradores hídricos com garantia física, ao preço que se ofereceu, eles não venderam. E as distribuidoras ficaram expostas. Tiveram contas enormes em 2013 e 2014, elas ficaram extremamente expostas e teve que se fazer uma série de medidas de ginásticas regulatórias para propiciar às distribuidoras de dinheiro para cobrir esse déficit. Em 2013, 2014, empréstimo do Tesouro, empréstimo securitizado via CCE. Né? Então, a lógica daqui, isso aqui foi em 2009, né? A lógica da crise que aconteceu depois, ela estava toda vida. A gente fez, na época, uma simulação numérica de qual seria o resultado do MRE, ou seja, dos geradores hídricos, no MCP da CCE, caso eles estivessem 100% contratados aos preços da época, usando o PMO que foi usado, Programa Mensal da Operação do ANS, que foi usado para fazer todas as contas daqui. Né? Então, aqui a gente está supondo que o MRE estaria 100% contratado. Qual seria o resultado dele? Né? Essa foi a conta que a gente fez. Pega as 2.000 séries do New Wave, lá para frente, na simulação da época, e você tinha uma grande probabilidade das hidroelétricas ficarem superavitárias no mercado de curto prazo, em valores de até 5 bilhões por ano. Superavitárias no mercado de curto prazo quer dizer o quê? Elas estavam vendendo energia, gerando mais do que a garantia física, e essa energia vendida no mercado de curto prazo gera dinheiro, receita extra para as distribuidoras. E tinha, isso é uma distribuição de probabilidade acumulada, tinha uma probabilidade de cerca de 30% de que elas não gerariam a garantia física inteira. Né? E, nos piores casos, elas perdem mais do que 30 bi, perderiam mais do que 30 bi. Bom, os leilões, eles estavam contratando sempre térmicas com garantia física baixa, com excedente a garantia física. Isso a gente notou na época, o modelo estava ficando, o sistema estava ficando cada vez mais arriscado. E a gente tinha inventado em 2008 uma coisa que financeiramente é muito perigosa, que é o tal do leilão de energia de reserva. A energia de reserva é vendida inteira no mercado de curto prazo e alguém tem que pagar por isso. E depois a gente contratou mais, na época 500 mega, depois se contratou bem mais do que isso. E a ideia, inclusive, agora você está contratando usinas para ponta, como energia de reserva, pessoas fazendo Angra 3 como energia de reserva. E isso aí é um dinheiro, é um risco que vai no mercado, não se sabe para quem essa conta vai. Em princípio vai para os geradores hídricos, mas depois ela passa, na medida que os geradores hídricos sejam prudentes, ou consigam gerir o risco, ela passa para os consumidores. Aqui é um exercício de quanto seria o excedente aqui nas linhas, né? E as colunas seriam quantos meses de PLD no teto. Quanto gera de dinheiro com um mês de PLD no teto? Com 4.000 megamédios, gera 1,8 bi. Com 8 giga médio, 3,6 bi. 12 meses, 43 bi. Só que a gente teve PLD no teto ou perto disso durante anos. E aí a gente teve que sofrer por isso, né, nos últimos anos. Repare, o custo do mercado de curto prazo, ele é um dos custos de curto prazo. O outro custo de curto prazo do sistema são os custos variáveis das térmicas que estão sendo despachados ao mesmo tempo em que está sendo gerada uma liquidação financeira pesada na CCE. Então, o custo de curto prazo ele vai para os dois lados. Ele vai tanto pelo lado do custo de combustível, como pelo lado das diferenças. E no médio prazo, você tem direito tudo para o consumidor, as duas partes. Na medida em que os geradores sejam sábios e fiquem descontratados, ou consigam, não conseguindo se descontratar, consigam passar mesmo assim o risco para o consumidor, que é o que acabou acontecendo com a repactuação do risco hidrológico. Né? Na época a gente se perguntou, será que o sistema seria solvente num estresse hídrico? E o que a gente viu na época era desalentador, quer dizer, não tinha um mapeamento sobre as obrigações potenciais de agente
que dispõe de lastro para venda, não havia essa checagem na ocasião, não há até hoje, na verdade. Você não exige garantia prévia desses agentes, como não exige até hoje. Você tem, na verdade, as garantias são simplesmente uma antecipação do pagamento, mas aí já aconteceu. É depois da contabilização, quando você contabiliza uma diferença, aí que você tem que apresentar a garantia. Não é assim que se faz no mercado robusto. Você sempre apresenta garantias antes de abrir posição. O volume de garantias compatível com o risco envolvido é elevado demais. Esse mercado é simplesmente elevado, arriscado demais. Você fazer uma garantia financeira para valer para uma exposição de risco dessa grandeza que a gente apurou, seria caro demais. E o que a gente achava na época, tivemos no BNDES, tivemos no Ministério, tivemos na CCE, tivemos na ANEEL, tivemos em todo mundo que apitava na época, olha, tiver uma seca prolongada, é muito improvável que o sistema continue solvente. Infelizmente, aconteceu exatamente isso. A gente fez, na época, a gente teve no BNDES várias vezes, a gente viu que, olha, a carteira de crédito, aqui a Tereza aqui do meu lado, que eu acho que teve, não, acho que já era, não sei, eu acho que já era o Nelson na ocasião. Mas a gente mostrou para ele, a gente viu, na época, eles deram uma olhada na carteira, a gente via que os projetos hídricos, a qualidade da carteira de crédito caía acentuadamente. Basicamente por quê? Porque todo mundo vendeu na SPE, na Sociedade de Propósito Específico de Geração Hídrica, estava vendendo não só toda a energia, como toda a energia, inclusive as perdas. Então, em princípio, aquelas usinas elas deveriam dar forte exposição ao mercado de curto prazo, caso tivesse uma hidrologia muito ruim, e não deu outra coisa. Não deu outra coisa, a gente teve uma série de problemas. O BNDES exige garantias muito fortes dos acionistas. Na prática, se o cara não pagar, o BNDES fica dono da usina. Então, acaba que quase todas se safaram, exceto aquelas que estavam entrando em operação no momento em que a crise do GSF se abateu. Essas sofreram pesadamente e até hoje estão enroladas com isso. Né? Quem já pagou uma parte da dívida, o fluxo de caixa está sobrando, o cara perde dinheiro, mas não é derrubado. Mas quem toma uma crise financeira dessa, quando está começando a entrar em operação, é duro de levantar. Mas, enfim, o que a gente achou na época, esse modelo aqui não tem bancabilidade. A gente falava na ocasião, a Karen da CPFL repetia essa frase minha, a gente dizia, olha, esses leilões de energia nova, de hidrelétrica, não era para ninguém ter bidado, porque isso é arriscado demais. E se tivesse alguém bidado, não era para ter financiado, porque é arriscado demais. Só que chega numa situação que já bidaram, já construíram as usinas, e está aí, você faz o que com isso? Você tem que dar uma solução para uma realidade que já se manifestou. Né? Então, as implicações alternativas, vou passar isso rapidamente, isso aí é de 2009 ainda também. Uma forma de fazer isso é conter o risco contratando apenas termoelétricas que não agravem o problema, ou seja, geração de base. Não foi isso que se fez, mas a gente parou, pelo menos, de contratar as piores, que eram as a óleo. Não se contratou mais a óleo depois de 2008. Uma outra forma é alocar melhor o risco financeiro e, finalmente, você reduzir o risco associado ao despacho do parque térmico. Tudo isso, no fundo, são as coisas que é meio óbvio. Né? Conter o risco é o quê? No caso da contratação, não ficar contratando usinas com garantia física muito pequena, sobretudo as termoelétricas, porque essas aí geram muito risco, geram um risco cada vez maior. Energia de reserva também foi uma coisa mal pensada, também gera risco. Né? Alocar menor o risco, uma forma seria exigir garantias financeiras. Mas o que a gente já via na época? Isso encarece muito as hidrelétricas. Você ou deixa a energia descontratada, ou você tem que apresentar uma garantia do tamanho de uma hidrelétrica na Amazônia, né? Porque o negócio é muito grande, a exposição a risco. E para exigir a garantia dos geradores que já estão, não das novas, mas das existentes, você precisaria capitalizar o setor. Não existisse dinheiro, você precisaria botar garantias de dezenas ou centenas de bilhões de reais só para garantir as transações. E isso seria um baque para o setor, não sei nem se seria possível.
Outra coisa é estimular a descontratação de lastro das hidrelétricas para transferir o risco para os consumidores, que é, no fundo, o que a gente fez, repactuar o risco hidrológico. Não é uma forma diferente de dizer que você descontratou o lastro, você, no fundo, uma parte do risco você passou sem descontratar para os consumidores. Outra coisa é você passar o risco do custo do descarte térmico para os consumidores, que foi o que acabou de ser feito. Isso tem desvantagens, né? Você tem um parque térmico muito caro, isso vai passar um custo enorme para o consumidor, que não estava sendo visto quando as usinas foram contratadas. Elas pareciam, o índice custo-benefício, ele acha que é uma maravilha aquela térmica Linhares. Poxa, quando o preço sobe, ela sai de graça. Só que na hora que você vai ver por de graça funcionar, você vai acabar tendo que passar o custo inteiro para o consumidor, e ele é cara toda a vida. E foi o que a gente viu acontecer. A energia ficou cara no Brasil nos últimos anos. Você poderia fazer um fundo de estabilização também, seria uma alternativa, se tivesse pensado isso antes, mas isso seria um encargo, é caro, etc. Isso não foi feito. Reduzir o risco financeiro, repensar, na época, repensar a energia de reserva. Essa história de energia de reserva liquidando a PLD, isso não faz sentido econômico. Poderia-se pensar uma outra forma dessa energia entrar no sistema. Outra coisa que se pensou, isso de uma certa forma acontecer, reverter parte da contratação das UTEs, das termoelétricas dos leilões de 2008, né? Uma vez que os empreendedores dificilmente teriam capacidade de viabilizar, e de fato eles não conseguiram. Né? Foi revertido por incapacidade dos empreendedores de desenvolver os projetos. E, finalmente, você alterar a contratação das UTEs existentes para aumentar a sua garantia física, essa outra ideia, essa que não se implementou. Enfim, quais eram as conclusões na época, em 2009? O risco hidrológico, ele é inerente ao sistema térmico brasileiro. Qualquer sistema hídrico, sistema elétrico brasileiro, qualquer sistema que tenha muita hidrelétrica vai estar sujeito à chuva. Chile, Argentina, sul do Brasil em 2009, isso acontece. Só que a gente montou um sistema em que, numa situação de seca prolongada, o risco hidrológico se torna um risco financeiro. E isso, em princípio, não deveria acontecer. Né? A primeira coisa seria definir que entidade governamental do setor deveria assumir a função de medir o risco, possivelmente a ANEEL. Isso aqui foi, inclusive, feito, essa apresentação foi feita na ANEEL. Né? Então, as possíveis medidas estruturais, do ponto de vista estrutural, era mudar os editais nos leilões, do ponto de vista conjuntural, substituir as termoelétricas que não se viabilizaram. Bom, então é isso. Eu acho interessante trazer essa apresentação, apesar de antiga, apesar de muito antiga, ela não deixa de ser atual. Ela deu exatamente a crise que a gente teve, muito próxima da crise que a gente teve em 2014 em diante, 2013 em diante, aqui no Brasil, que foi o mercado de curto prazo passando a movimentar muito, muito, muito dinheiro e gerando uma inadimplência. Agora, se você pensar bem, a fragilidade que a gente apontou aqui nas hidrelétricas e nas termoelétricas, ela, de uma forma um pouco diferente, ela acontece também com as eólicas. As eólicas têm uma garantia física, digamos, de 50% da potência disponível, e vai ter vezes que elas geram muito mais do que aquilo. Isso gera uma exposição, se você tiver um preço horário, gera uma exposição que alguém vai pagar, de alguma forma. Então, o problema principal é sim das hidrelétricas, é sim do risco hidrológico, mas ele não está limitado a isso. Né? E o ponto, só repassando, o ponto fundamental da crise do mercado atacadista é que você tem, por um lado, um sistema onde o volume de diferenças ele é sempre muito grande. Você contratou um parque térmico que gera mais diferenças, então cresceu esse volume de diferenças potencial no momento de seca, num sistema onde as garantias são muito frágeis.
E ela, no texto lá, texto de discussão 17, a gente via isso. As garantias são muito frágeis, e se você fosse fazer com esse desenho comercial um sistema forte de garantias, ele custaria tão, mas tão caro, que você não vê nem como implementar. Então, é uma coisa estrutural. A coisa está estruturada de uma forma que é difícil de resolver. O que nesse P&D a gente está pensando? A gente está pensando em ir para uma bolsa de energia tipo europeia, com oferta de preços? Olha, pode até ser, não está excluída essa hipótese, mas não é o ponto principal. A ideia é usar as infraestruturas do mercado financeiro, usar a regulação financeira de bolsa e de clearing, não como uma bolsa de oferta de preços. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não é esse o ponto importante. É usar um sistema de pagamentos com regras definidas, com gestão de garantia definida, e adaptar a comercialização de energia para um desenho de mercado que já existe. Ao fazer essa adaptação, a gente necessariamente vai ser obrigado a colocar uma disciplina no setor elétrico brasileiro, que é uma disciplina de redução de risco, de racionalização dos riscos. O sistema atual é arriscado demais, dá uma seca, parece um ralo de dinheiro, você não sabe para onde vai, de onde vem o dinheiro que vai entrar naquele ralo, e na verdade ele só pode vir de um lugar, vai ter que vir do consumidor. Então acabou que a conta, a energia no Brasil hoje em dia é cara. A gente montou um esquema que acabou, parecia que você estava jogando o risco para o gerador, pelos contratos de quantidade, mas na verdade não. Isso acabou, a maior parte desse custo acabou mesmo no consumidor, e o risco foi para o consumidor também. Né? Então é isso. Eu acho que a gente pode até talvez parar aqui de gravar, né, Pedro? Vamos parar de gravar?